Como vai? Tudo bem? Hoje vamos finalizar a geometria métrica através de uma coleção de exercícios que vão misturar os vários sólidos. A esfera, o cone, pirâmides, tetraedros. Vamos procurar fazer uma coleção de exercícios misturando esses sólidos, ok? Vamos à primeira questão. Me acompanhe na tela. Qual o volume da esfera inscrita no cubo? Bem, observe que o diâmetro da esfera coincide com a aresta do cubo. Portanto, o raio da esfera vale a metade dessa aresta. Como é que você calcula o volume de uma esfera? Aqui vamos procurar recordar a matéria já vista anteriormente. 4/3 de πr, que é o raio da esfera, ao cubo. Vamos substituir então o r, que vale a sobre 2. O volume fica 4/3 de π a sobre 2 ao cubo. A sobre 2 ao cubo resulta a ao cubo sobre 8. Simplificando, temos para o volume dessa esfera inscrita, que está no interior deste cubo, o volume πa ao cubo sobre 6. Bom, gente, nessa primeira questão, o que você percebeu? A esfera está no interior, ela está inscrita no cubo. Qual é o principal elemento que você não pode deixar passar? De que o diâmetro da esfera coincide com a aresta do cubo, ok? Bem, vamos a uma segunda questão de aplicação. Acompanhe atento na tela. Como você pode perceber na figura, a altura do cilindro coincide com o diâmetro da esfera, a altura igual a 2r. Bem, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. E a área da base é πr ao quadrado. A altura, nesse caso, 2r. Resulta, portanto, o volume igual a 2πr ao cubo. Bem, gente, neste caso, a esfera está no interior, ela está inscrita no cilindro. Portanto, o raio da base do cilindro coincide com o raio da esfera. E o diâmetro da esfera, que foi o principal elemento usado nesta questão, é a altura do cilindro, ok? Bem, vamos a mais uma questão de aplicação. Qual a área total do cubo inscrito na esfera? Bem, essa é uma questão que vai exigir um pouquinho mais de atenção. Se você observar a figura, o que você vai perceber? Você tem que perceber que a diagonal do cubo, e que nós vimos em algumas aulas anteriores, vale a raiz de 3, onde a é a aresta do cubo, coincide com o diâmetro da esfera. Podemos então dizer que a aresta do cubo vale 2r sobre a raiz de 3. Como calculamos a área total de um cubo? O cubo possui 6 faces quadradas. Portanto, a área total é a área dessas 6 faces, 6 vezes a aresta ao quadrado. Substituindo o valor da aresta encontrado, temos o quê? 6 vezes 2r sobre raiz de 3 ao quadrado. 2r sobre raiz de 3 ao quadrado vai ficar 4r ao quadrado sobre 3. Simplificando com o 6, resulta 8r ao quadrado. Bem, gente, essa questão já exige um pouco mais de atenção. Você não pode esquecer que o diâmetro da esfera coincide com a diagonal do cubo, cuja fórmula vimos em algumas aulas anteriores. Aresta do cubo multiplicado por raiz de 3. Importante essa informação, hein? Bem, vamos a mais uma questão de aplicação. Me acompanhe. Qual o volume do cilindro inscrito no cubo? Como você pode perceber, o diâmetro da base do cilindro coincide com a aresta do cubo. Podemos dizer que o raio da base do cilindro é meia aresta, é a sobre 2. A altura do cilindro coincide com a aresta do cubo, h igual a a. Como é que você calcula mesmo o volume de um cilindro? Área da base
multiplicado pela altura. A área da base é a área de um círculo, πr ao quadrado, e o volume basta multiplicar pela altura. Substituindo esse r por a sobre 2, o que nós temos? Que o volume é π a sobre 2 ao quadrado vezes a altura, que vale a. Resulta, portanto, π a ao cubo sobre 4. Bom, gente, e nesse caso em que o cilindro está inscrito no cubo, o que você deve guardar? Primeiro, que a altura do cilindro é a altura do cubo e que o diâmetro da base do cilindro é a aresta do cubo. Vale até a pena ressaltar que esse cilindro é um cilindro equilátero. Se você seccioná-lo pelo eixo, o que você vai ver? Um quadrado. Vimos isso em aulas anteriores. Muito bem, vamos a mais uma questão de aplicação. Me acompanhe na tela. Bom, como você pode perceber, a altura do cilindro coincide com a aresta do cubo, h igual a A. Já o diâmetro da base do cilindro coincide com a diagonal do cubo. E a diagonal de face do cubo é a raiz de 2, é a diagonal de um quadrado. Portanto, resulta para o raio do cilindro, da base do cilindro, a raiz de 2 sobre 2. Como é que a gente calcula mesmo a área total? Essa questão está aqui exatamente para rever esse conceito. A área total de um cilindro é a sua área lateral mais 2 vezes a área da base. Temos duas bases. A área lateral é a área do rótulo. 2πr vezes h. Mais 2πr ao quadrado, que é a área das duas bases. A área total resulta, portanto, 2 multiplicado por π, a raiz de 2 sobre 2, que é o raio, vezes a, que é a altura. Mais 2π, a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Efetuando esses cálculos, o que nós temos? π ao quadrado, raiz de 2, que corresponde à área lateral, mais π ao quadrado. Podemos colocar o π em evidência, vai resultar para a área total, π, raiz de 2 mais 1, a ao quadrado. Vamos repassar o principal dessa questão. O diâmetro do cilindro, da base do cilindro, coincide com a diagonal de base do cubo. Além disso, como é que você calcula mesmo a área total de um cilindro? Você deve considerar a área lateral, que é a área do rótulo da lata, mais o quê? Mais a área das duas tampas, ok? Bem, gente, vamos a mais uma questão de aplicação. Acompanhe atento na tela. Qual o volume do cone equilátero circunscrito à esfera? Bom, essa questão é bastante interessante porque envolve também semelhança de triângulos. É muito interessante para o examinador cobrar um assunto da geometria plana dentro de uma questão de geometria métrica. É muito interessante e frequente esse tipo de exercício. Observe a figura e note o seguinte. Do triângulo OAT, usando o teorema de Pitágoras, temos o quê? X ao quadrado mais r ao quadrado, que é o raio da esfera, é igual a 2r ao quadrado. X ao quadrado mais r ao quadrado é igual a 4r ao quadrado. X ao quadrado é igual a 3r ao quadrado se subtrairmos r ao quadrado dos dois membros. Extraindo a raiz, temos que x, que é a medida de AT, é igual a r raiz de 3. Observe a semelhança entre o triângulo OAT e o triângulo CAB. Triângulos que possuem ângulos iguais, os dois são retângulos, e que, portanto, vão ter lados proporcionais. Vamos montar a proporção. BC está para OT, assim como BA está para AT. BC é R, raio da base do teu cone. OT, raio da esfera. BA, 3 vezes